Bom, pessoal, agora para finalizar o nosso conteúdo do módulo 1, a gente vai trazer agora sobre os elementos semânticos do HTML5. Bom, o HTML, assim como as tecnologias, ele foi sofrendo evoluções. E a mais recente é o HTML5, né? E junto dele ele trouxe novos elementos que dão significado estrutural ao conteúdo, melhorando a acessibilidade e o SEO, Search Engine Optimization. O que isso significa na prática, né? Com antes o HTML ele tinha tags muito genéricas ou uma mesma tag possuía mais de uma função. E isso acabava dando mais versatilidade, mas ao mesmo tempo você não tinha uma tag específica em muitos casos recorrentes. Então você precisava muito de uma tag que sempre fosse o cabeçalho do seu site. Então toda vez você tinha que ir lá e abrir uma div e configurar ela. E aí agora, no HTML5 isso mudou. Eles trouxeram mais estruturamento, mais um encorpamento melhor e uma nova gama, um conjunto de tags que eles são usados de maneira estruturada, a fim de até mesmo melhorar a acessibilidade e o SEO. No quesito da acessibilidade, quando você estrutura um site hierarquicamente da maneira correta e utiliza as tags corretas, ele fica muito mais fácil de um leitor de tela navegar, acessar os conteúdos dele sem se perder. Em relação ao SEO, que é Search Engine Optimization, é ele que faz com que o seu site apareça no Google, que faz com que, quando alguém busca algo na web, o seu site se torne uma referência maior. Em que sentido? No sentido de que, se você usa uma tag title, de título, né, do seu site, então você usa uma tag adequada para usar o conteúdo, quando você pesquisa, quando alguém pesquisa, por exemplo, melhores artigos acadêmicos, por exemplo, quando você tem uma matéria em um site publicada corretamente, a sua matéria tende a aparecer primeiro, porque o mecanismo de busca ele encontrou rapidamente, ele procurou todas as tags, vamos supor, todas as tags de título de H1, H2 e procurou palavras-chave. No que a pessoa digitou e nisso, ele encontrou o seu site. Agora, se você não tivesse usado as tags corretas, não utilizar, isso dificulta com que mecanismos de busca como o do Google, né, Google Search, ou então Bing, ou então outros também, localizem o seu conteúdo web. Então, utilizando o SEO, você consegue que as boas práticas, né, de estruturação do HTML5, você consegue ter muito mais alcance também. Então, aqui são algumas tags, né, que foram usadas foram trazidas aqui no HTML5. Então, o header, que ele é para conteúdo introdutório ou grupo de link de navegação. Então, veja bem, né, o head continua sendo o head do seu site. Agora, o header é uma seção superior, que é aquela barrinha inicial, lá em cima. Então, você tem, sabe quando você entra numa Amazon, você entra numa Kabum, Mercado Livre, que você tem aquela barra superior, aquilo ali, aquele conteúdo de cima, o conteúdo principal, é o seu header. Em seguida, nós temos a nave, que é a seção de navegação. Então, dentro do seu header, né, comumente o nave fica dentro do header, você vai ter vários links para navegar entre categoria de produto, citando exemplo ainda de loja de mercado, de e-commerce, né, você vai ter a questão dos produtos, você vai poder abrir menu e abrir listas e navegando por dentro delas, e é para isso que serve a seção de nave. Então, ela é a seção onde você vai ter os seus links de navegação. A main, ela vai estar dentro do body, então dentro do seu body de conteúdos você vai ter diversas coisas. Agora, a main é o foco principal da sua página. Então, o foco principal de uma página de produtos, além de ter o header, de ter todas as questões, vai ser o conteúdo que são os produtos no meio. Então, a main, ela vai ser o bloco central de seus conteúdos, que seria o conteúdo principal do documento. O article, ele é um conteúdo mais independente, né, e autocontido. Então, nele você vai ter, por exemplo, sabe quando você está dentro de um site e você está vendo, e ele tem um blog dentro do site, ou então tem um post dentro de um site. Antigamente tudo era tratado pelas divs, né? Que são seções de divisão do HTML. Então você tinha uma div, abriu, por exemplo, eu quero fazer um menu superior. Você abriu uma div configurada ela inteira. Agora você usa um header, que ele já vai representar essa configuração. Você ainda tem que fazer os ajustes, né? Mas ele já indica que aquela div não é só uma div. Ele já indica que aquela ali é o topo da sua página, sabe? Ele dá um nome para definir o que antigamente era só uma div fazia. Então, o article ele é justamente onde você colocar esses conteúdos, por exemplo, conteúdo de blog, conteúdo de posts, né?
conteúdos desse gênero. E o footer, né? Ele seria o rodapé da seção do documento. Então, por exemplo, quando você vai lá embaixo no site que tem lá é, copyright empresa XYZ ou produzido por XYZ 2025. Então, ou então quando você tá lá e você vê tipo links úteis na seção lá no final ou mapa do site no final do site. Tomando, por exemplo, esse slide que a gente está vendo, o nosso header seria ali em cima, elementos semânticos do HTML. O nosso conteúdo principal, nossa main, seria todo esse texto com as tags. E o nosso footer, por exemplo, seria a tag de audiodescrição, que está ali embaixo. Seria mais ou menos essa separação. Para ilustrar isso melhor, né, a gente trouxe essa imagem aqui, né? Então, descrevendo a imagem, né? A imagem compara duas formas de estruturar uma página web com o mesmo layout. No lado esquerdo, HTML não semântico no título. Ele usa apenas tags genéricas como div e span. No lado direito, com o título HTML semântico, ele usa tags descritivas como header, nav, main, aside e footer para indicar o propósito de cada seção. Então aqui, né, o que a gente pode ver é isso. Quando você tratava da estruturação da página, tudo era div antigamente. Hoje, no HTML semântico, você já define que a tag que está em cima é o seu header. A tag que está para navegação não é um span, é um nav. A tag do seu conteúdo principal é a main. A tag do conteúdo lá inferior é o footer. E assim vai com diversas outras tags. E agora, né, a gente vai na prática como que a gente estrutura tudo isso que foi passado aqui. Então, vamos lá para o nosso editor de código VS Code. Bom, então aqui a gente vai, para poder dar continuidade no nosso conteúdo de HTML5, a gente vai mostrar a parte prática. E a gente vai encerrar então aqui o arquivo da aula 2. A gente vai fazer um novo arquivo, então. E nele a gente já vai aplicar também a pré-visualização. Bom, então, para começar novamente, né, a gente vai gerar um novo doctype HTML. Colocar aqui também o HTML. Uma coisa muito bacana de se colocar também é que aqui na tag HTML você pode definir lang. O que seria lang? É a tag language. Então você pode definir como ptbr. O que significa? Que quando você estiver no navegador, sabe quando aparece aquele ícone traduzir automaticamente essa página ou não? É por conta disso, porque provavelmente a tag está em inglês, então o navegador já sabe que a sua página vai estar no idioma inglês dos Estados Unidos, que seria em US, né? Seria. Então, quando a sua página está assim, se alguém do Brasil vai para lá, ele vai ficar, opa, o usuário está no Brasil, a página está em inglês. Automaticamente ele vai aparecer a opção de tradução para você, por meio do navegador, né? Dependendo do navegador. Então a gente pode definir como ptbr. Então aqui, nosso read de novo, a gente define o meta. E o charset como UTF-8. A gente faz o nosso title. E aí agora a gente já pode partir para o conteúdo da página, o nosso body. Então aqui, né, a gente vai começar trabalhando com o quê? Com o cabeçalho da página. Então, aí a gente já pode abrir o nosso header. E o nosso header, né, como eu falei, ele é tão comum quanto uma div. O que seria uma div, né? Ela é literalmente um espaço no seu site e ela é uma tag genérica em que você vai separar um espaço. Então, por exemplo, aqui a gente está usando a tag head. E aqui é meta e o title. Vamos supor que você quer colocar um conteúdo aqui, mas não quer deixar um parágrafo solto, por exemplo. Você pode abrir uma div. E aí, essa div, como uma tag genérica, depois você pode configurar ela. Então, ela vem por padrão sem nada. Ela só vai herdar aquilo que você definir no elemento pai dela, que no caso é o body. Só que nesse caso, uma div não te diz nada sobre o seu site, não especifica para um mecanismo de busca se o seu site é um site, se esse conteúdo que está na div é um conteúdo importante, se é um conteúdo do rodapé, não especifica nada. Agora, quando a gente utiliza, por exemplo, um header, aqui eu já sei
que o conteúdo contido aqui é o cabeçalho. Então aqui a gente pode abrir o H1, por exemplo, é meu site. E a gente pode fazer o quê? A gente pode abrir uma nave, que é a nossa tag de navegação. E dentro da nave a gente vai usar o conceito de âncora que a gente abordou. href. A gente deixa um vazio aqui. Isso aqui, né? Por enquanto ele tem uma visualização mais feia, mas depois vocês vão entender a questão de estilização da página. E aí vai ficar bem mais bacana. Então aqui, por exemplo, se aqui fosse uma div, aqui eu não estaria dizendo nada para o meu site. Eu saberia que aqui é um link, aqui é um link, aqui é um link também. Então ele saberia, opa, aqui é o body, aqui é o header. E dentro do header eu tenho o quê? Eu tenho uma H1, é importante. Eu tenho uma div depois. Ah, o que é uma div? Qualquer coisa, uma div pode ser qualquer coisa. Agora, quando eu coloco como uma nave, ele fala, opa, isso aqui é um elemento de navegação. Então, por exemplo, um leitor de acessibilidade, ele vai saber, opa, isso aqui é uma navegação, eu tenho que prestar atenção no que está contido aqui. O que está contido aqui dentro? É isso, 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 isso. Opa, eu tenho que prestar atenção. Inclusive aqui dá pra gente deixar umas separações para ficar mais estético. Bom, seguindo então, né, a nossa tag nav e a nossa tag de navegação. No nosso conteúdo principal, a gente vai ter a nossa main, que, como foi falado, é o nosso conteúdo. E dentro dela a gente vai ter o nosso article. E dentro dele, contido nele, um H2. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter um artigo de exemplo. E dentro desse article que a gente definiu, a gente pode ter um P. Para quê? Para eu escrever qualquer coisa. Por exemplo, esse é um artigo produzido no IFSP, muito legal, sobre HTML5. E aí, o que vai acontecer? Quando um mecanismo de busca, um leitor de tela for passando por aqui, ele já vai identificando o que é prioridade para ele, o que seria mais importante e o que ele vai buscar informação. Então, às vezes você tem, por exemplo, contido no seu site informações muito importantes, informações, por exemplo, que são o foco do seu site. Às vezes o foco do seu site não é a navegação, às vezes o foco são os conteúdos, assim, sei lá, é um site de notícia, então o foco com certeza é o conteúdo. E como que você vai fazer para você ser chamado para o seu artista, por exemplo, pensando no G1, como que eles fazem para você poder ser chamado, ser focado dentro do site deles, para eles aparecerem primeiro? Eles têm uma otimização muito boa. Então, o título deles é chamativo, eles têm palavras-chave, né, que vão te chamar a atenção. O site deles é bem estruturado para ser para os mecanismos de busca. Então, num contexto que às vezes as pessoas pensam, poxa, mas se eu posso fazer tudo em Div, por que eu não faço tudo em Div? Porque aqui, né, a gente quer apresentar para vocês as melhores práticas de desenvolvimento com acessibilidade, mas não só isso, a gente pretende mostrar para vocês como fazer tudo bem feito desde o começo, porque você estruturando um site corretamente, isso te alavanca muito mais. Hoje em dia, pessoas que não dominam esse tipo de técnica do HTML5, não dominam esse tipo de nomenclatura, elas pagam muito dinheiro para poder investir em publicidade para o site ter relevância. Só que você estruturando o seu site corretamente, você consegue ter um crescimento orgânico dele, então pessoas vão se interessar, ele vai ficar ranqueado no Google, inclusive, sem que você tenha que investir dinheiro. Então, mesmo se você começar um site hoje, se você segue os princípios corretos, tem conteúdos interessantes e segue as normas do SEO, você consegue aparecer no Google de graça. Ou seja, você não vai estar pagando nada e vai estar bem pontuado. Você vai ter bastante visibilidade, o que abre espaço, por exemplo, para monetização. E dando seguimento aqui, a gente vai ter nossa tag do footer. Então, o footer nada mais é do que o rodapé da página. E aqui a gente pode colocar um parágrafo bem simplesinho. O símbolo usado, né, aqui é o copy, que é esse Czinho comercial. Isso aqui também é uma
algo interessante, porque quando a gente utiliza isso aqui e utiliza uma série de códigos, ele já sabe o que significa cada um. Então, por exemplo, ecoma é essa vírgula especial. E por que isso aqui serve, né? Porque usando ela, a gente consegue trazer caracteres especiais, só que sem ser um texto especial. Então, se eu colocar, por exemplo, um símbolo especial aqui no teclado, o teclado vai entender. Então, o teclado entende isso aqui. Agora, pode ser que um leitor de tela, pode ser que um site, pode ser que o mecanismo de busca não entenda o que é esse símbolo. Agora, quando eu uso essa nomenclatura, eu posso chamar o mesmo símbolo, só que o site vai entender o que ele é. Então é muito importante você ter esse cuidado também do que você está fazendo e do conteúdo que você coloca, até mesmo textual. Por isso que muitas vezes quando você vê em notícias, ou então, por exemplo, site de lição, às vezes o pessoal coloca a imagem direto, porque muitas vezes o pessoal prefere colocar a imagem do que saber qual símbolo colocar para fazer uma equação matemática representada via texto. Por isso que às vezes você não consegue copiar. Em outros casos, vocês conseguem até copiar o que está num site desses, só que quando vocês vão colar no celular, ou vão colar no computador, ele sai com uma formatação toda ruim, toda quebrada. Então isso aqui ajuda muito. Tanto que aqui, no site o resultado, né, ele aparece como esse C comercial, que é o de cópia. E a gente coloca o 2025. Curso de desenvolvimento web. Bom, então aqui o que contempla o nosso site, né? Seguindo aquela estrutura. Então aqui a gente vai ter um header. Esse header tem uma nave. Então é uma navbar que eu vou conseguir navegar entre o meu site. Eu tenho o conteúdo principal, dentro desse conteúdo principal um artigo, e esse artigo tem o título, que é artigo de exemplo, e o conteúdo dele, que é ICP. E para além disso, eu tenho um footer que vai falar as informações essenciais do meu site e informações importantes. Por exemplo, esse curso foi desenvolvido em 2005, a última atualização foi em 2025. Então, a nossa ideia, né, ao explicar essas tags, explicar o uso correto delas, é que vocês possam ter essa visão de que um site bem estruturado, ele consegue ter um potencial orgânico muito bom, um potencial de visibilidade, um potencial de acessibilidade também. Então, para além do seu site ter uma boa visibilidade sem você ter que investir rios de dinheiro, ele ainda se torna muito mais acessível. Então, qualquer pessoa vai conseguir acessar ele. Não só pessoas com deficiência visual, mas também você pode incluir recurso de acessibilidade de Libras, entre outras coisas também, e entre outras tags que também auxiliam nessa navegabilidade e nessa facilidade.